Oi gente, um tempo atrás eu fiz um vídeo comentando sobre alguns livros que são hypados na rede de vídeos curtinhos e que eu ainda não tinha lido. Eu vou até deixar o card linkado aqui nesse vídeo. E hoje, nesse vídeo, eu decidi falar sobre 3 obras que eu li nos últimos tempos, que elas são obras hypadas e eu gostei muito de cada uma delas. E eu espero que você goste também, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. O primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu via tanta gente comentando sobre e eu ficava na dúvida se eu iria gostar ou não, apesar de ser um jovem adulto, um gênero que eu gosto muito. Ainda assim eu tinha um pouco de receio pelo hype, mas quando eu fiz a leitura eu entendi perfeitamente o porquê todo mundo ama essa obra. E eu estou falando de Melhor do que nos Filmes. Aqui a gente conhece a Liz, uma personagem que ela está sofrendo pela morte de sua mãe, mas que ama comédias românticas e assisti-las é como se ela conseguisse ainda manter um pouquinho, um pedacinho da sua mãe pertinho dela. Mas além disso tudo, ela está lidando com o baile do colégio e ela vê todo mundo compartilhando essas coisas com as mães e ela sente que tá faltando algo ali pra ela. Apesar do pai dela ser um pai super presente, a madrasta ser realmente maravilhosa, tentar fazer o possível pra agradá-la, não roubar o lugar da mãe, mas que ela se sinta confortável, ainda assim para Liz falta algo. Em paralelo a tudo isso, a gente acompanha o Wes, que é o seu vizinho, irritante vizinho na verdade, que sempre quer a sua vaga do carro, aquela vaga perfeita, e eles brigam constantemente por conta dessa vaga, mas essa briga vem desde a infância, desde quando eles se conheceram. Eles sempre implicam um com o outro. Só que a Liz tem uma ideia genial. Um carinha do qual ela gostava na época, quando eles eram bem jovens, retornou para a cidade e ela agora quer conquistar o coração dele, quer mostrar que ela não é mais aquela pequena Liz. Para isso, ela decide fazer um acordo com o Wes e se ele ajudá-la nessa missão, ele pode ficar com aquela vaga perfeita. E é quando a história começa a desenrolar. E eu entendi o porquê esse livro foi tão hypado em 2023, porque essa é uma história que conquista demais. Os personagens, eles são extremamente carismáticos, fofos, e estão vivenciando o melhor do último ano do ensino médio e todos aqueles clichês que a gente ama tanto em um jovem adulto. E o melhor disso tudo é que esse livro, ele tem todos os aspectos que me conquistaram muito, como de inimigos para amantes, são vizinhos, personagens que estão enfrentando aqueles dilemas da adolescência, o primeiro amor, namoro de mentirinha e várias outras descobertas. Além disso tudo, tem muitas referências de filmes ao longo dos capítulos e isso me deixou extremamente envolvida, porque são filmes assim dos anos 2000, sabe? Alguns até um pouco mais antigos, lá de 1990. Então assim, eu fiquei muito envolvida com essa trama, eu adorei a forma como a autora abordou todos esses clichês incríveis e soube como trabalhar perfeitamente bem cada um deles. É um livro assim que conquista demais. O segundo livro é de uma autora que eu já tinha lido uma outra obra dela. Tinha gostado, mas eu não tinha amado. Porém, eu decidi dar uma nova chance e esse livro me conquistou imensamente, foi uma das minhas melhores leituras. E é o livro Um Experimento de Amor em Nova York. Aqui a gente conhece a Rose, nossa personagem principal, que está passando por todas as situações possíveis em sua vida. Ela largou seu emprego de engenheira para focar na sua carreira de escritora e isso é algo que a deixa feliz. Porém, um bloqueio criativo veio com tudo, o prazo para entregar o manuscrito está chegando e ela não consegue finalizar a obra. Como se já não bastasse todos esses problemas que ela tem enfrentado em sua carreira, o teto do seu apartamento decidiu desabar, fazendo com que ela deixasse o seu cantinho e partisse para o loft da sua melhor amiga. Enquanto a sua melhor amiga está em lua de mel, ela não se importaria com isso, ela sabe disso. O problema é que Lina, a sua melhor amiga, não comentou com ela que havia emprestado o apartamento para o Lucas, o seu primo, alguém que Rose vinha stalkeando nas redes sociais há muito tempo e que mantém um crush secreto. O encontro entre eles foi realmente inesperado, totalmente diferente do que Rose tinha planejado em sua mente, mas a partir disso eles vão acabar dividindo um apartamento, afinal ele não quer deixar com que Rose fique na rua sem nenhum tipo de estabilidade. Só que no meio disso tudo, Lucas vai ajudar Rose em um experimento que inicialmente pode não dar em nada, mas pode mudar completamente a relação entre os dois. Logo no começo eu já me envolvi completamente com a Rose. Ela é uma personagem que não estava feliz em sua carreira, então largou tudo para viver de escrita e percebeu que isso é o que a deixava feliz.
feliz. E apesar de todos esses bloqueios e tudo mais, ela sabe que é isso que ela quer pra vida dela. O problema é que Rose, ela escreve romances, só que ela nunca vivenciou algo igual aos livros que ela escreve. Ela nunca se apaixonou perdidamente por alguém. Então talvez fosse isso que ela precisava em sua vida para que ela conseguisse escrever essa nova obra, para que ela conseguisse finalmente quebrar esse bloqueio criativo. Então foi nesse ponto que ela compartilhou esses devaneios com o Lucas e ele falou que iria ajudá-la nesse processo, que eles teriam encontros, que ele faria o possível para ajudá-la a finalizar essa obra. E foi aí que eu me apaixonei completamente por ele, porque ele foi extremamente fofo, divertido e é um personagem que tem um coração gigante. Mesmo enfrentando os seus próprios dilemas, ele é aquele personagem que está sempre disposto a ajudar, sabe? Então eu me encantei demais por ele. E além desse romance que vai se desenvolvendo aos pouquinhos, a autora soube apresentar outros temas como uma jornada de autodescoberta, deixar coisas para trás e lutar pelos nossos sonhos, de recomeçar a vida e escolher um novo caminho, mesmo que seja algo que jamais imaginamos. Então com pitadinhas de cenas hot, momentos apaixonantes, divertidos e de aquecer imensamente o coração, é aquela história única que envolve de um jeito único, do começo ao fim, e vale extremamente o hype. E o terceiro livro, que é extremamente hypado e que eu não tinha muita vontade de ler, mas quando eu dei uma chance eu percebi o porquê todo mundo ama essa história, o porquê esse livro ficou tão queridinho por todos, e é o livro O Acordo. Esse é o primeiro livro da série Amores Improváveis, e nessa primeira obra nós vamos conhecer a Hannah, que é uma personagem bem inteligente e se dedica bastante em suas notas, em manter suas notas bem altas, e está longe de qualquer reprovação da faculdade. Apesar dela ser uma personagem bem confiante em diversos aspectos, ela carrega um trauma do passado e isso a mudou completamente, mas não somente a vida dela, a vida de toda a sua família, que também precisa lidar com toda essa situação. E agora a Hannah não consegue fazer algumas coisas que para alguns adolescentes são coisas comuns. Por outro lado, nós conhecemos o Garrett, um dos maiores jogadores de hóquei da faculdade, e ele tem aquela fama de garanhão, aquela fama de conquistador. Porém, o que ninguém sabe é que ele mantém muitos segredos e carrega traumas da sua infância também. Apesar de ser irritante e convencido de capitão do time, ele consegue persuadir a Hannah para que ela o ajude a passar em uma matéria, e em contrapartida ele vai fazer com que ela tenha o encontro com o cara que ela sempre manteve um crush. Só que no meio dessa troca de favores, desse acordo inesperado, uma amizade vai começar a surgir entre eles e muitas outras coisas serão compartilhadas nessa jornada. Eu não tinha tanta curiosidade em ler essa obra, principalmente porque eu já sabia que era um livro de conteúdo adulto, que teria muitas cenas hot, mas quando eu comecei a leitura, eu percebi que tinha muito além disso. A autora, ela conseguiu me envolver em cada capítulo. A sua escrita é bem leve, envolvente e, ao mesmo tempo, nos transporta para acontecimentos reais, acontecimentos marcantes que mudaram a vida dos personagens. Conseguimos entender perfeitamente isso ao longo da narrativa. Como eu falei, é claro que o livro ele apresenta muitas cenas hot, porque nós vamos ter dois personagens jovens na época da faculdade, ele é capitão do time, e apesar dela ser mais reservada, ela sabe como aproveitar as oportunidades da vida da melhor forma, mas também a obra ela vai muito além disso. Então foi esse ponto que eu gostei demais de O Acordo, porque a autora ela soube explorar perfeitamente bem todos esses detalhes da vida dos personagens, todos os dilemas, tudo que eles estavam enfrentando. Então o Hot acabou ficando como um plus na história pra mim, sabe? O que eu posso dizer é que eu entendo agora o hype de O Acordo, porque ele é um livro intenso, um livro envolvente, mas também que é engraçado e marcante. É um livro sobre amadurecimento, sobre se libertar de coisas do passado, sobre recomeçar a sua vida, independente dos traumas, e sobre criar novos caminhos, trilhar uma nova jornada. Então O Acordo vale sim o hype. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 3 obras que são super hypadas, que eu li e recomendo demais. Se você já leu alguma delas, deixa aqui nos comentários e vamos compartilhar melhor essa experiência. Se ainda não, me conta se ficou com vontade de conhecer ou me indique alguma obra que é bem hypada e que eu deveria dar uma chance. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!